No bloco passado, nós falamos sobre o início, a importância do início da negociação. Agora nós vamos falar sobre o conhecimento. E o que é isso? Essa fase, ela deve durar o tempo necessário, tempo que for, para que você obtenha um máximo de informações sobre o seu cliente. O que nós devemos descobrir? Quem é e como é o meu cliente? Quais são as suas ideias? Quais são os seus gostos? Quais são suas predisposições? Qual é o seu potencial de vendas? E o que chama mais a atenção dele para o nosso produto, para o nosso serviço? Nessa fase do conhecimento, quais são os motivos que ele tem para a tomada de decisão? Quais são os fatores que ele vai se basear para a tomada de decisão? Então nós temos o primeiro, né? Moda, interesse, comodidade, afeto, segurança e orgulho. Quando nós falamos em moda, nós estamos falando em inovação, novidade que a oferta oferece, tecnologia, tudo isso o cliente busca hoje, né? É só vocês observarem aí a mudança dos celulares, dos aparelhos. Você compra um celular hoje, 3 meses depois ele já se tornou obsoleto, porque já estão lançando um novo. É um absurdo, né? Você já tem o S7, o S10, o S20 e por aí vai, né? O iPhone 5, o iPhone 6, 7, 8, né? 10 daqui a pouco, 11 e aí a inovação é muito grande. Interesse. Tá aí, qual o retorno material que você tem? Qual o retorno pessoal? O retorno em relação à sua saúde? O retorno em relação a tempo? Comodidade. O que pode ser mais fácil e menos complicado? Nós temos comprado muito hoje pela internet. E por quê? Porque é muito mais fácil, não é verdade? Afeto. É uma decisão sentimental sobre empatia e relacionamento. Hoje nós não estamos mais falando apenas em top of mind. Nós estamos falando em top of heart, o que, na verdade, envolve o teu emocional de forma a mexer com o teu coração. Uma Harley Davidson, por exemplo, não é uma top of mind quando você fala em moto. Uma Harley Davidson é uma top of heart. Por quê? Porque é um modo de vida. Você tem um modo de vida Harley Davidson, né? Outra questão importante, segurança. Quais são as garantias, testemunhos e comprovações que você tem em relação ao produto ou serviço? E orgulho, prestígio, imagem, status, tudo isso que o seu produto, a sua marca e o seu serviço pode, na verdade, oferecer. Então, como é que funciona o processo de compra? O cliente comprador, ele, na verdade, não conhece ainda nenhum problema de compra. Ele está buscando aí, né, uma oportunidade. No segundo momento, ele identifica que tem um problema e que ele precisa resolver. Então ele vai analisar a dimensão desse problema e vai buscar no mercado a melhor solução. Ele determina os critérios da solução, levando em consideração aquilo que oferece realmente alguma coisa a mais. Ele avalia os fornecedores, os critérios, as especificações, faz a sua escolha, ele escolhe o fornecedor, compra e, finalmente, ele avalia a decisão que ele tomou. E, nesse momento, a empresa e o vendedor devem trabalhar o pós-venda, porque é aí que ele vai começar a vender positivamente, né, a empresa e o produto. E no processo de venda, como é que o vendedor ele se apresenta? Ele obtém informações sobre a situação do cliente, então ele identifica. Ele analisa qual é a situação do cliente e seus principais problemas ou oportunidades. Ele influencia, ele ajuda o cliente a definir os seus critérios para a solução do problema. Ele demonstra. A demonstração é muito importante. Aí, ó, o test drive que você faz nas concessionárias para escolher um automóvel. Ele vende, ele resume os benefícios, fecha o negócio e acerta a entrega. E depois ele acompanha. Ele trabalha nessa fase do acompanhamento o pós-venda que nós vimos aqui, tão importante. Então o processo de compra e venda funciona assim. Enquanto um desconhece, o outro identifica. Enquanto um busca o conhecimento, o outro analisa. Enquanto um leva em consideração, o outro influencia. Enquanto um escolhe, o outro demonstra. Enquanto um vende, o outro compra. E enquanto um acompanha, o outro avalia. Nesse processo de acompanhamento e avaliação, nós então colocamos ali o pós-venda como uma grande ferramenta de continuidade para os processos de compra. Então, como é que funciona esse diálogo de compra e venda entre vendedor e comprador? O vendedor faz perguntas, ele busca informações e busca identificar as necessidades.
O comprador demonstra ele pega essas informações, transforma, né, essas informações demonstrando quais são as suas reais necessidades. O vendedor pega essas informações, verifica o que existe de latente lá com o nosso comprador, transforma todas aquelas informações demonstrando as características, vantagens e benefícios que ele tem do produto dele de uma forma clara, e aí o comprador demonstra que está realmente interessado quando ele começa a fazer perguntas. Então, as fases da venda acontecem assim: pré-venda, também chamada de fase do diagnóstico, é considerada a fase mais importante do processo de vendas, que é a fase onde nós descobrimos, né, todas as informações necessárias para as nossas decisões. A venda, né, e principalmente o pós-venda. O pós-venda não pode ser esquecido, ele gera a continuidade. E aí vem a pergunta: quando uma venda acaba? Quando outra começa. Então uma venda não acaba nunca, porque ela vai começar com outra venda. Na fase do conhecimento, nós ainda temos o seguinte: qual a melhor técnica de relacionamento? A melhor técnica é a técnica de perguntar. E aí, o que nós temos que fazer? Pergunte, certifique-se que o cliente entendeu a pergunta e aguarde a resposta. Parta para a ação a partir do momento em que ele der a resposta correta. Então, na fase do conhecimento, fazendo perguntas. As perguntas podem ser feitas de duas maneiras: abertas ou fechadas. Quando nós falamos em perguntas abertas, elas servem para que a gente possa adquirir dados e informações sobre o cliente. Por exemplo, o que o senhor costuma fazer nos finais de semana? Essa é uma pergunta aberta. Ele vai falar: vou à praia, vou ao teatro, vou passear. E as fechadas servem para direcionar o assunto com o objetivo de concretizar a venda. Por exemplo, o senhor gosta de praia? Eu direcionei. Qual a resposta que ele vai dar? Ou sim ou não. Então, nesse caso, nós temos que ter condições de imaginar quais são as perguntas que nós vamos fazer para levar o cliente à tomada de decisão. Esse é o ponto mais importante do nosso negócio. O que nós esperamos do nosso cliente? Que ele bata na mesa e grite: negócio fechado. Isso é o que nós esperamos. Na próxima fase, nós vamos falar sobre argumentação. Então, eu espero vocês no próximo bloco para falarmos sobre argumentação. Até lá!